maioria de nós, com certeza, já ouviu alguma dessas frases. Se você não comer tudo, você não vai ganhar sobremesa. Olha, tem que raspar todo o prato. Ah, se você não comer, a mamãe vai ficar triste. E mais um monte de outras pérolas, né? Aliás, teve muitos de nós da nossa geração que também teve que tomar biotônico Fontoura para abrir o apetite. Mas vocês já refletiram sobre quais as consequências e o impacto disso na nossa alimentação atual na fase adulta? Fica comigo até o final para a gente compreender. Olá, eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e você está no podcast Entre Mães. Aqui você vai encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães sabemos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alimentação. Esse episódio ele inicia uma série onde iremos tratar e abordar sobre os ritmos biológicos. Então é legal para a gente compreender o que é um ritmo biológico. Um ritmo biológico são aquelas necessidades básicas, fisiológicas do ser humano, é aquele ciclo que é natural da maioria das espécies dos seres vivos, incluindo nós, os seres humanos. Isso quer dizer que cada ser humano tem o seu ciclo, tem o seu ritmo. Isso é uma sabedoria já interna. Funciona através do nosso cérebro mais primitivo, essas funções, essas necessidades fisiológicas. Ou seja, quanto mais interferências externas, mais eu desconecto o meu ser dessa sabedoria do meu corpo. E tudo isso que eu estou falando, ele tem um impacto lá na fase adulta. Então, por exemplo, vamos nos aprofundar um pouquinho melhor naquelas frases que eu citei no início. Quando eu falo para minha criança que ela só pode comer a sobremesa depois que ela comer todo o prato, eu estou desconectando ela daquele sentido de fome e saciedade. Então, ela já quis parar de comer refeição porque o corpo dela sinalizou que ela já está saciada, porém eu estou dizendo que ela tem que continuar comendo e usando manipulação e chantagem para que ela continue comendo. Olha o perigo aí dessa dinâmica. E aí a criança percebe: eu não estou mais com fome, meu corpo está dizendo que eu estou cheio, mas a minha mãe está falando que eu estou com fome. Acho que talvez eu possa estar com fome. E aí a gente vai desconectando ela desse termômetro mesmo, de quando eu estou com fome e de quando eu estou saciado. Para além disso, tem as questões das chantagens emocionais, como a mamãe vai ficar triste, não vai ganhar sobremesa. Tudo isso vai também colocando a responsabilidade do sentir do outro na criança. Então, se eu não como tudo, a mamãe fica triste. Então, eu sou responsável se a mamãe está triste ou feliz. E isso traz também outros impactos emocionais na fase adulta, para além da questão da alimentação, é claro. E além disso, quando eu começo a impor horários rígidos para alimentação, quantidade que você tem que comer dentro daquela refeição, isso também está desnaturalizando esse processo dessa criança. Porque nem todas as pessoas têm fome no mesmo horário, comem a mesma quantidade. Tem criança que sente mais necessidade de um determinado tipo de alimento, crianças que sentem mais necessidade de outro, com maior quantidade, menor quantidade, em horários diferentes. E isso tudo vai causando essa desconexão. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês. Nas escolas, normalmente isso é para facilitar também a vida dos adultos, a gente compreende, tem os horários de refeição. Então, quando chegou, aí o lanchinho da manhã vai ser 10h30, depois vai ter uma refeição meio-dia, depois vai ter 1 hora, e vão se ajustando aqueles horários. E aí, dentro daquele horário, aquela criança precisa fazer a refeição, mesmo quando ela não está com fome.
ou ela fica com fome depois e a gente acaba não dando comida porque o horário certo de comer era aquele lá atrás. Tudo isso vai gerando esse impacto também nos hábitos alimentares dessa criança mais para frente. E aí, legal, Natália, você tá falando tudo isso, mas o que deve ser feito então não pode ajustar horário, não pode ficar impondo a quantidade, não pode isso, não pode aquilo. O que eu posso fazer? Eu posso observar a minha criança, estar atenta a essas necessidades, perceber quais são os sinais quando ela está com fome, fazer com que ela também identifique esses próprios sinais e comunique. E aí eu vou adequando e atendendo a essas necessidades. E aí tem gente que me pergunta assim, mas aí a gente vai entrar na escola 8 horas da manhã e eu já estou separando o café, mas a minha criança não quer comer, como que eu vou fazer? Vou deixar ela com fome? A fome, como eu falei no início, é uma necessidade básica. A criança, quando ela sentir essa necessidade, ela tende a pedir, ela tende a comunicar. Então, como que eu vou atender essa necessidade se eu não estou necessariamente perto dela? Eu posso colocar um lanchinho para ela na bolsa. Eu posso sinalizar, professor, olha, ela não tomou o café da manhã porque ela não estava com fome. Quando ela sentir fome, ela pode te sinalizar, eu mandei um lanchinho para ela comer dentro da bolsa. E uma série de outras atitudes que a gente pode ir pensando como cérebro maduro dessa relação e ajustando para que eu consiga atender essa criança. Natália, mas você está falando de um mundo ideal. Não, gente, eu não estou falando de um mundo ideal. Eu estou falando de um mundo onde eu, com a minha racionalidade, consigo promover estratégias para atender as necessidades dessa criança. E isso vai ser muito importante lá na frente. Vou contar a minha própria história pessoal. Hoje eu tenho diversos episódios de compulsão alimentar. E eu sei que isso tem um pezinho lá no passado, na minha infância, com essas crenças de tem que terminar de comer tudo que está no prato. E isso acabou me desconectando do meu próprio corpo, de identificar a minha fome e a minha saciedade, de saciar a minha dificuldade emocional com a comida, entre outras consequências, que foi construído lá atrás. Muito disso vem até um pouco da necessidade de controle que a gente tem. E eu compreendo que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, passaram por períodos de grande escassez, passaram por períodos de guerra, de fome. Então, havia-se a preocupação de que se essa criança não comer tudo, ela vai morrer de fome. Se ela não comer agora, ela vai passar fome. Eu sei que tem essa preocupação e essa necessidade de controle. Mas volto a reforçar. A alimentação é um ritmo biológico, uma necessidade inata. A gente não precisa ensinar, a gente não precisa controlar, porque o nosso próprio corpo vai nos dar esses sinais de que a gente está com fome. E a criança, ela nasce conectada com isso. O problema está nas nossas dinâmicas na infância, que vai desconectando realmente ela desse saber essencial do nosso corpo. E falando um pouquinho também da introdução alimentar, do impacto que causa, eu também quero trazer o meu relato pessoal. A minha filha, ela sempre comeu pouco e a gente se pergunta, pouco para quem, né? Pouco aos meus olhos, que tinha uma expectativa um pouquinho alta em relação à alimentação dela. Então, quando eu comecei a fazer a introdução alimentar, eu fiquei muito frustrada, porque eu imaginava que ela iria comer bastante, que ela iria comer várias vezes ao dia, desconsiderando esse processo natural da evolução dela, querendo realmente controlar esse processo. E isso acabou me gerando uma grande frustração, um sentimento de que eu não estava fazendo certo, que eu estava falhando nesse aspecto mesmo, que talvez eu não estivesse cozinhando alimentos atrativos ou saborosos para que ela se interessasse, desconsiderando esse ritmo dela, deixando de observar que é do ser dela comer em quantidades menores, comer menos vezes ao dia. Essa é a necessidade dela.
e eu deixei de observar e atender, sempre querendo controlar. Quando eu comecei a estudar um pouquinho melhor sobre esse assunto, sobre esses impactos lá na frente, tirar o controle, diminuir as minhas expectativas, foi quando a alimentação dela começou a fluir de uma maneira melhor. E foi quando eu comecei a compreender que eu deveria respeitar os nãos que ela me dava. E respeitar esses nãos é dizer um sim para o ritmo dela. Então, quando ela me diz assim, mamãe, não quero, e não tem que insistir 1, 2, 3, 4 vezes, porque a gente tem essa tendência, não, ela falou não, mas será que é não mesmo? E se eu insistir mais uma colherada, se eu insistir mais 2, será que ela vai aceitar? Normalmente aceita, mas aceita por essa questão que eu falei lá no começo. Eu já identifiquei que eu não tô mais com fome, mas a minha mãe continua insistindo, então eu devo estar com fome, eu vou comer. Esse é um não que a gente tem que, de fato, respeitar. Não quero mais comer? Tudo bem, não insiste. O que a gente deve fazer nesse momento? Tá bom, filha, não quer comer. Quando você estiver com fome, quando o seu corpinho estiver pedindo comida, você me sinaliza que a mamãe traz para você mais comida. Ponto final. Tá? É esse o respeito que a gente tem que dar ao ritmo biológico quando a gente se fala de alimentação. E, ao mesmo tempo, nós temos também que, além de respeitar, ensinar os nossos filhos a colocar os seus próprios limites. Porque não dá também para a gente criá-los numa bolha. Seria até o ideal, né? No meu mundo ideal, ele só vai conviver comigo ou com as pessoas que eu sei que respeitam. Mas isso não vai acontecer. Ele vai conviver em diversos ambientes, com diversos tipos de pessoas, e pessoas que muitas vezes vão desconsiderar esse não vão respeitar, vão insistir que a pessoa coma, vão ofertar alimentos em demasia. E aí, o nosso papel é guiar os nossos filhos a impor esses limites de uma maneira respeitosa, de realmente sinalizar, tio, vovó, vovô, professor, enfim, quem quer que seja. Eu não estou com fome. A mamãe falou que se eu não estiver com fome, eu não preciso comer. Ponto final. Né? E aí, quando a gente vai conduzindo nesse processo, quando a gente vai também protegendo essas crianças na casa de parentes, na casa de amigos, em que a gente sabe que as pessoas acabam insistindo um pouquinho mais e a gente coloca o limite no outro também. Olha, o meu filho falou que não está com fome. Quando ele estiver com fome, ele vai sinalizar e a gente volta a comer ou a pedir. E a gente vai colocando esses limites, eles vão aprendendo através do nosso próprio exemplo. Além dos limites, é claro, na questão da chantagem emocional. Então, é sempre bom a gente nomear e pontuar quando isso acontece, porque tem aquela tendência, o vovô preparou com tanto carinho e você não vai comer a comida que o vovô preparou, eu vou ficar triste. E a gente sinaliza, olha, vovô, ele não está com fome e a responsabilidade por gerenciar suas emoções é sua, não é responsabilidade dele, nem culpa dele se você vai ficar triste ou chateado. Ele não está com fome. A gente pontua, nomeia isso, se quiser ir um pouquinho mais profundo. Isso que você está fazendo é chantagem, não é uma atitude legal. Pode pontuar mais a fundo também. E aí, conforme a gente vai colocando esses limites também, as pessoas tendem a respeitar um pouquinho melhor. E quando não respeita, Natália, se afasta, né? Se você está colocando os limites, você tem comunicado isso de uma maneira respeitosa, assertiva, e mesmo assim as pessoas que estão convivendo com você não querem respeitar esses limites seus e dos seus filhos, acho que não é um ambiente também adequado para que a gente continue insistindo em conviver. Natália, e na escola? Porque na escola tem os horários rígidos, tem que comer, tem que finalizar. Como que eu posso fazer isso daí? Eu sempre sugiro de ter uma ponte mesmo entre a família e a escola, uma comunicação muito aberta, uma comunicação compreendendo os dois lados e compreendendo que família e escola têm que trabalhar em prol daquela criança, de atender às necessidades daquela criança, não às necessidades adultistas.
Então, quando a gente consegue ter esse relacionamento próximo com essa escola, a gente também consegue pensar em estratégias e ajustar como que a gente pode proporcionar, então, para essa criança que esse ritmo seja atendido de uma maneira mais assertiva. E aí, quando a escola ela não está muito aberta a esse tipo de diálogo, de conversa, de buscar, procurar outras alternativas, é legal você repensar, realmente revisar em que pontos que essa escola me atende, em que pontos não me atende, o que pesa mais para mim, o que não pesa. Eu tenho a condição de repente, trocar de escola e buscar uma outra que atenda melhor essas necessidades. O que é inegociável para mim? Para mim, por exemplo, o ritmo biológico é algo muito inegociável na escola. Então, uma escola que minimamente não busca estratégias para atender aquilo conforme as necessidades da minha filha já é um ponto de alerta para mim. E aí, cada família vai ter a sua resposta, vai buscar através desses questionamentos que eu mesmo levantei e muitos outros que a gente pode levantar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido contribuir. Tem um episódio já gravado sobre transtornos alimentares. Esse episódio está mais profundo, mais complexo. Se você quer assistir, é o vídeo que está aqui do lado. Se você gostou desse episódio, lembra de curtir e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos e dessa série aprofundando em ritmos biológicos. Até a próxima!